Está conosco Sandra Della Pola, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com quem vamos conversar sobre a Terra na atualidade. O Momento Espírita nos traz a mensagem Somos Maioria. Todos sabemos que vivemos na Terra momentos delicados, convivendo com a violência, o desamor, o desânimo, a omissão. Qual deve ser a postura do cristão para vencer esta situação na família e na sociedade? Vamos conversar com Sandra Della Pola, educadora e conferencista espírita do Rio Grande do Sul, depois do Momento Espírita. Nunca antes na humanidade houve tantas pessoas fazendo bem e amando o próximo como em nossos dias. À primeira vista, a frase parece fora de contexto e mesmo alienada das coisas que vemos. Temos a impressão de que todos estão fazendo o mal, que poucos são honestos, que ninguém respeita o próximo. Vemos as notícias na televisão, lemos manchetes nos jornais, escutamos conversas no trabalho e na condução. Tudo parece convergir e se dirigir para a maldade, para o prejuízo alheio, para gerar dificuldades. Porém, o que ocorre é que escutamos meias verdades, ou às vezes um pedaço bem pequeno de verdade, e apenas com isso concluímos ser o todo. O que não vemos nos noticiários são os milhares de heróis anônimos que ganham sua vida no trabalho honesto e que com responsabilidade criam os seus filhos. Não é notícia as mães e os pais que velam horas a fio o sono de seus filhos para terem certeza que estão bem, que acompanham seus deveres escolares e os educam com amor e carinho. Poucos comentam a respeito da multidão de voluntários que dedica horas e horas para minimizar dores, dificuldades e problemas do próximo, que na maioria das vezes é alguém desconhecido. E tudo isso fazem pelo prazer de ajudar. Esquecemos que se há muitos que transgridem as leis, nunca tivemos tanta proteção legal para as crianças, os idosos, as mulheres e tantas outras minorias na sociedade. Se ainda existem políticos que não honram seus cargos e missões públicas, há muitos funcionários públicos que trabalham além do que seus contratos prevêem, pelo ideal de melhorar a vida da população. São inúmeros os pesquisadores e cientistas que dedicam suas vidas para solucionar problemas, encurtar distâncias, salvar vidas, oferecer conforto e bem-estar a todos. Debruçam-se nos laboratórios, utilizando-se de sua inteligência e ciência, no ideal de conseguir algo que beneficie a humanidade. Esquecemos que incontáveis são os médicos, professores, ou ainda garis e pedreiros, que cumprem muito mais que sua missão e seu dever profissional. São muitos aqueles que se doam generosamente, que oferecem o melhor que possuem para também contribuir por um mundo melhor. Há muito mais pessoas honestas que desonestos no mundo. Há muito mais bondade que maldade no coração da maioria de nós. Há muito mais pessoas fazendo o bem do que prejudicando. Assim, ao olharmos nossa sociedade, lembremos que não estamos sós. Nem somos minoria, aqueles que fazemos o bem, que somos honestos e idealistas. Apenas somos, aparentemente, transparentes uns para os outros. Não nos vemos, porém, estamos todos agindo para que os dias, um após o outro, tornem-se melhores e mais felizes. Dessa forma, não devemos jamais desistir do nosso ideal. Ao nos imaginarmos sozinhos, basta que olhemos para o lado e logo perceberemos que somos uma grande maioria, uma multidão mesmo, aqueles que semeamos o bem, a justiça e a paz nas estradas da vida.
Esta mensagem está no CD Momento Espírita, número 26, que foi produzido pela Federação Espírita do Paraná e tem o título Somos Maioria. Esta mensagem e muitas outras podem ser vistas e ouvidas no site momento.com.br. Sandra Della Pola, educadora e conferencista espírita da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está conosco para nos falar sobre o momento que estamos vivendo na Terra. Sandra, estamos muito felizes em ter você mais uma vez em nosso programa. No entendimento de uns, a Terra é um campo de batalha. De outros, uma escola, um hospital, uma oficina. Como podemos definir a Terra? A nossa saudação é a oportunidade de estarmos juntos novamente. Talvez a Terra seja tudo isso. Seja essa incrível oportunidade de nós desenvolvermos as nossas melhores potencialidades. Às vezes com as dificuldades que são próprias a esse espírito que está aprendendo. E a escola, então, vai oferecer todos esses espaços pedagógicos. Mas, fundamentalmente, a Terra é, por enquanto, o nosso lar. Por isso ela é bendita, porque nos recebe e nos dá as condições de nos desenvolvermos. Diante de tantas dificuldades de toda ordem, políticas, morais, violência, acomodação, desânimo, omissão, como que o espírita, como que o cristão deve enfrentar essa situação? Com muito otimismo, com muita alegria de viver. Porque à medida que nós vamos entendendo a Terra como essa possibilidade de crescimento, como esse espaço de aprendizagem do nosso melhor, cada circunstância da vida deve ser vivida na sua especificidade, considerando ali uma oportunidade de realizar aquilo que nós trazemos de bom por sermos filhos de Deus. Então, com muita alegria e com muito otimismo, porque é uma oportunidade, é um desafio, é um convite ao nosso crescimento, ao nosso ser espiritual, aquilo que nós somos, que somos filhos de Deus. Ao enxergar isso, isso nos dá uma dimensão de oportunidade, de capacidade, de chamado, de convite, que por si só nos traz esse empenho de realizar aquilo que é possível naquele momento, sabendo que teremos tantos outros. Consequentemente, a esperança no sentido de esperar. O que a vida vai me oferecer para eu poder fazer ainda melhor o que não pude fazer na experiência anterior. E com alegria, porque se tudo é possível melhorar, eu também estou inserido nesse todo. Aproveitando todas as oportunidades que a vida nos oferece. Exatamente isso. Aproveitando como uma experiência positiva que nos leva ao crescimento. Não fica, porque às vezes a gente fica esperando a prova, a gente fica esperando a oportunidade, a gente fica... Mas a prova é agora, a oportunidade acabou de acontecer. Então a vida não se compõe de coisas que estão fora do nosso alcance ou fora das nossas competências. Ainda quando ela nos ofereça desafios mais pontuais, do que nós dizemos os grandes desafios, o que são grandes desafios? Grande desafio é aquele que eu entendi que é desafio e realizo o meu melhor. Porque às vezes o grande desafio era ter dado bom dia. Eu não dei, agora já é de tarde, então eu perdi o desafio. O grande desafio é eu, diante de toda a situação que me está inserida naquele momento, entrar num elevador, me relacionar com uma pessoa e entender que ela não tem como resolver aquela questão. E na verdade não tem culpa, entre aspas, por eu estar vivendo aquilo tudo. A minha relação de boa cidadania vai fazer com que tudo fique mais fácil. Então, bom dia. Esses são desafios que nós não consideramos. Ficamos tão focados no que nós achamos que é um problema. E só aumentamos a carga vibratória. Então o que é grande? Grande é aquilo que eu entendi e fiz o melhor que eu pude. Então, cada vez que eu vejo a coisa na sua dinâmica e na sua possibilidade, e eu exerço o meu melhor naquele ponto,
eu estou melhorando as condições sucessivas, ainda que a situação pontual em si, ela nesse momento não possa ser modificada. Mas eu estou creditando a ela tudo que pode diminuir a carga. É como se eu estivesse limpando o transporte de uma carga. Eu posso colocar mais pedra diante das pedras que são inevitáveis, ou eu posso tirar a carga de excesso. Isto é um grande desafio. Eu me dar conta em primeiro lugar, é cair a ficha em primeiro lugar. E na sequência eu querer fazer. Então, ir vivendo cada coisa dentro da dinâmica que ela se expressa. E aí sim o indivíduo dá conta, sim, então é uma oportunidade, não é uma vingança da vida, é uma oportunidade de crescimento. Isso nos dá um revigoramento interior, isso nos dá alegria de viver. Se há a influência negativa dos espíritos, há também a positiva, não é? Você poderia nos falar sobre a influência positiva dos espíritos? Isso no que tange à convivência com os encarnados, porque nós temos espíritos encarnados extremamente promotores daquilo que há de melhor em nossos corações, e a convivência, portanto, retroalimenta os encarnados, conosco nós nos influenciamos. Então, se temos cargas de violência, influenciamos as outras cargas de violência, gerando retroalimentação. Mas se temos cargas de paz e de bondade, e, portanto, nos aliamos e nos fortalecemos nessas cargas de bondade. Consequentemente, a espiritualidade menos crescida vai fortalecer o erro, e a espiritualidade superior, os nossos atos do bem. Exemplos disso no nosso dia a dia, inúmeros. São inúmeras as circunstâncias em que os bons espíritos atuam fortemente, através da intuição, através das cargas energéticas que nos projetam, no sentido de animar o que temos de melhor em nossa alma. Aqueles que oram, então, sentem isso com uma contundência bastante significativa. Mas mesmo aqueles que não têm o hábito de orar, podem perceber e fazer percepções de coisas que acontecem no nosso dia a dia, ou coisas que simplesmente não acontecem e que poderiam ter acontecido. Então, os bons espíritos efetivamente estão sempre presentes. Nosso anjo guardião, as equipes protetoras das nossas atividades profissionais, da nossa atuação na cidadania, dos espíritos protetores do nosso lar, das nossas casas, enfim, elas estão sempre presentes. Falta, naturalmente, às vezes, um elo de conexão. Daí porque todas as religiões vão nos aconselhar e nos orientar para a prece, que é esse elo de ligação. Todas as religiões vão nos aconselhar e nos orientar para o estudo dos ensinos de Jesus em nosso lar. Nós, os espíritas, chamamos do culto do Evangelho no lar. Todos esses são mecanismos que facilitam a presença dos espíritos em nosso dia a dia, nas nossas relações comezinhas. O que eles não vão fazer, ao contrário dos que são parecidos conosco, é um processo de violência, ou seja, atuar de forma que iniba o nosso livre-arbítrio, porque são superiores. Agora, que eles deixem de atuar em forma incisiva, aconselhativa, isso não. É como um pai, uma mãe em nossas vidas. Quem sabe você vai por aqui? Quem sabe você vai por ali? Quem sabe? Quem sabe? Então, sempre sugerindo. O pai, quando está com um filho mais adulto, quando é criança é diferente, mas quando está mais adulto, ele nunca deixa de interferir em nossas vidas, através da orientação e do consolo. Eu vou ouvir ou não, porque eu já sou adulto. Esta é a relação que se estabelece entre nós e os espíritos superiores. Já um espírito mais parecido conosco, que a gente diz um inferior, ele já não age tão bem assim. Ele vai fazer como aqueles que não somos bons pais. Existem, às vezes, desafios na nossa vida e a gente não sabe cumprir muito bem. Então a gente quer forçar a pessoa a fazer. E a gente usa metodologias para a pessoa fazer aquilo que a gente quer. E, portanto, a gente suprime o livre-arbítrio dela. Fazemos isso enquanto encarnados e prosseguimos fazendo depois na desencarnação. Então, essa é a diferença da interferência dos maus espíritos, dos chamados espíritos maus ou imperfeitos, e dos bons espíritos. Mas interferência existe sempre. É comum nos depararmos com pessoas pessimistas com relação à destinação da Terra, né?
Mas diante disso tudo que você colocou, a Terra atingirá um grau de fraternidade entre os homens, não é, Sandra? Esta é a proposta da lei divina, e da lei divina ninguém foge. O que pode acontecer quando numa escola tu não está atendendo os pressupostos é tu ter que mudar de escola. Agora, nenhum de nós impedirá o progresso da Terra, isso nós não temos o poder para fazê-lo. Nós não temos o poder de impedir que ela chegue ao destino a que está estabelecido pela lei divina, não só para a Terra, mas para qualquer planeta. Nós somos convidados a auxiliá-la, por isso somos co-criadores, segundo os Espíritos. Há na questão 132, a última parte da resposta, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, depois dos Espíritos dizerem a ele que é uma lei que visa atender a nosso progresso, ao nosso desenvolvimento das nossas potências, daí por que as vicissitudes, há bem no finzinho uma fala que a mim encanta muito. Tudo isso para que eu possa contribuir na obra da criação. Este é o sentido da reencarnação. Para que eu possa contribuir na obra da criação. E que coisa mais nobre do que contribuir ao planeta que me possibilitou o desenvolvimento das minhas melhores qualidades. Então, a Terra atingirá indiscutivelmente sim. E, se Deus quiser, e se nós deixarmos, nós estaremos juntos neste projeto de crescimento desse planeta, realizando o bem, cumprindo a lei divina, construindo a nossa própria felicidade. Sandra, muitos lares vivem o drama do desentendimento, mesmo da violência. Qual o mecanismo ideal para atingir a paz e a segurança entre os familiares? Que todos nós quiséssemos, num projeto coletivo, viver a família, a sociedade familiar. Isso é uma decisão daquela pequena estrutura, uma decisão individual daqueles elementos que ali se congregam. Cada um querer cumprir o seu papel. Cumprir de verdade, né? Não só porque faz de conta socialmente que cumpre. Não, cumprir de verdade. O pai querer ser pai, a mãe querer ser filho, o filho querer ser filho, o outro querer ser... Enfim, cada um dos elementos que compõem querendo fazer o seu papel, exercendo o seu papel. E daí porque em cada espaço fazer o seu melhor. Há que entender que quanto mais adulto é o indivíduo, tanto mais responsável. Então é compreensível que o jovem reencarnante, criança, o jovem reencarnante, tem mais dificuldades no cumprimento do seu papel. Mas o que nós verificamos nas famílias na nossa atualidade é uma dificuldade de cumprimento de papel por falta do adulto, por parte do adulto, que na verdade também não quer ser tão adulto assim. Então, os pais, poderíamos dizer? Poderíamos dizer. Nós vemos hoje, a nossa sociedade, ela se caracteriza como um todo, formemos ou não famílias, como sendo uma sociedade que quer permanecer adolescente. Essa é a grande característica da nossa sociedade, um adolescer constante, contínuo. Então, quando nós vamos assumir qualquer coisa, nós queremos assumir com este perfil. Então, nós vamos também na relação profissional, Ivone, é a mesma coisa. O indivíduo, ele quer continuar, ele quer exercer sua profissão, mas ele quer só o lado bom da profissão. Nós vamos à área da cidadania, e isso é característica do adolescente, o adolescente só quer o que é bom. Nós vamos ao lado da cidadania, nós também, só queremos fazer aquilo que é agradável. Naturalmente, quando nós vamos formar família, nós também somos assim. Então, nós continuamos num perene adolescer. Nenhum de nós quer crescer e assumir papéis de responsabilidade no contexto social. Evidentemente que para o grupo familiar isso é um desastre. Então nós não estamos enxergando na atualidade quem quer efetivamente ser pai e ser mãe no que isso significa, né? Que é ser o adulto daquela relação. Que não é necessariamente ter atendido todos os seus quereres, mas atendido todos os seus deveres. Isso é complexo, é desagradável, sim, mas isso é ser uma pessoa adulta. Consequentemente, isso gera para o contexto familiar inúmeras situações de violência. Porque nós estamos, graças a Deus, já sabendo como constringer a violência física. Felizmente, isso já é um progresso.
Vemos isso na relação de proteção à mulher, que ainda não está no nível adequado, mas já existe. Vemos isso com relação à proteção da criança, que não está no nível adequado, mas já existe. Mas outras formas de violência familiar, ainda não temos como pegar. E dificilmente o teremos. A criança abandonada porque pai e mãe não querem ser pai e mãe. Ela tem excelente escola, ela tem todos os bens materiais que se pode imaginar, mas ela não tem a presença, a segurança dessa estrutura. Isso é um dano quase que irreparável a esse ser. E às vezes uma presença de má qualidade, né, Sandra? Então, uma ausência. Porque se é uma presença de má qualidade, é uma ausência. É uma ausência. Né? Então, essas violências que não tem como as estruturas públicas atuarem, porque elas são feitas, às vezes inconscientemente, elas são feitas numa outra área que não tem como tu fazer uma administração dos órgãos públicos. Então, se já há uma determinada fragilidade no agir naquilo que pode, tu imagina naquilo que não é da sua alçada. E o indivíduo está ali, exposto àquilo. E isso se faz com relação ao idoso, isso se faz em relação à mulher, isso se faz com relação ao homem. Por quê? Simplesmente porque não queremos assumir papéis. Papéis trazem ônus e bônus. E para que uma estrutura dê certo, nós temos que fazer o melhor que podemos em cada espaço que estamos atuando. E essa é a dificuldade e o desafio dos nossos dias. Nós temos muito a nosso dispor, mas ainda não temos desenvolvido esta vontade de estarmos disponíveis a realizar o nosso melhor. Nesse sentido, o processo educativo precisa nos alcançar para que nós verifiquemos que nós estamos inseridos na Terra não exatamente num parque de diversões, mas numa escola de aprendizagem. Ao verificarmos estas filosofias e podermos superar a materialista por uma opção espiritualista, isso nos dará um grande crescimento individual e, consequentemente, uma excelente repercussão social, quer na família, quer na sociedade como um todo. Sandra, nós agradecemos a sua presença, a sua participação, desejamos tê-la muito em breve conosco. Ficamos à disposição. Muito obrigada. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.